Pessoal, agora nós vamos falar sobre um outro filósofo europeu que fala sobre política, um outro contratualista chamado Jean-Jacques Rousseau. Nessa primeira aula a gente vai ver ele falando sobre as desigualdades sociais. O dono do porco trocou uma pequena parte do seu dinheiro por um terreno na Ilha das Flores, tornando-se assim dono do terreno. Terreno é uma porção de terra que tem um dono e uma cerca. Este terreno onde o lixo é depositado foi cercado para que os porcos não pudessem sair e para que outros seres humanos não pudessem entrar. Agora vamos falar de um outro filósofo contratualista no século XVIII, no século das luzes, esclarecimento, iluminismo, como vocês já sabem. É o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, assim como o Hobbes, também foi um filósofo contratualista. Buscou dar uma explicação para a existência e para o fundamento das sociedades a partir de um contrato, de um acordo que teria sido feito entre indivíduos para instituir a sociedade da maneira como ela é. Então ele entende também que a sociedade não é natural. Hobbes falava isso, a sociedade é artificial, porque foi criada, instituída por seres humanos, através de um contrato. Por outro lado, o Rousseau entendia a natureza de uma forma completamente contrária à forma como Hobbes entendia a natureza. Então, vocês lembram, acabaram de ver na videoaula sobre Hobbes. Para o Hobbes, na natureza, a gente vivia em pé de guerra, guerra de todos contra todos. O estado, a condição da vida na natureza era de insegurança, medo, miséria, morte, agressão. O homem é o lobo do homem para o Hobbes. Para o Rousseau, ao contrário, na natureza a gente vivia melhor. Na natureza a gente era livre, a gente era igual, a gente vivia bem. E aí nós criamos a sociedade, e a sociedade, inclusive, é a fonte da desigualdade. Na natureza éramos todos livres e iguais. E a sociedade criou as desigualdades. E é interessante lembrar que as desigualdades são sociais. Não existe desigualdade natural. Na natureza, por natureza, a gente pode ser diferente. Alguns são homens, outros são mulheres, alguns são negros, outros são índios, alguns são velhos, alguns são jovens. Mas isso são diferenças, não desigualdades. Se essas diferenças significam desigualdades, é porque são desigualdades criadas socialmente, criadas historicamente. Por natureza, somos diferentes, mas não deveríamos ser desiguais. A desigualdade é instituída socialmente. Então, o Rousseau tem esse entendimento que na natureza, por natureza, nós somos livres. E nas convenções sociais é que nós nos aprisionamos. Mas se a gente vive em sociedade, como é possível criar uma sociedade, um contrato, um pacto, em que a gente garanta a permanência da liberdade e não a garantia de uma desigualdade, de uma exploração, de uma escravização que as pessoas fazem umas sobre as outras? Que tipo de sociedade a gente pode instituir artificialmente? Então ele escreveu um livro chamado Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. E é nesse livro que ele vai falar que antes de inventar a sociedade, o homem vivia melhor, vivia feliz, era livre, era igual. Na vida, no estado de natureza, era a idade do ouro, tudo era uma delícia. Os homens e mulheres eram livres, iguais entre si, autossuficientes, e viviam até isoladamente. Não tinha sociedade, então eles viviam de forma mais autônoma, autossuficiente, independente. E aí, as pessoas acham que ele está falando que, enquanto éramos selvagens, éramos o bom selvagem. A ideia do bom selvagem, que é um pouco uma ideia romântica. Esse é o período do iluminismo, vai dar também uma das consequências do iluminismo é o romantismo, a idealização de um estado de natureza. O José de Alencar, aqui no Brasil, vai escrever o Guarani, idealizando os índios bonzinhos que vivem em harmonia com a natureza. A ideia do bom selvagem normalmente é atribuída para o Rousseau, mas ele mesmo nunca usou essa expressão, é uma certa má compreensão daquilo que ele está falando. E o texto de José de Alencar também é um absurdo. E nesse livro, Discurso sobre a Origem, Fundamento da Desigualdade, ele tem uma tese muito forte. Isso aqui é um trecho do livro.
O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: "Isso é meu", e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar nisso. Então, a gente vivia na natureza, todo mundo livre, autossuficiente, feliz, idade de ouro. Alguém foi lá e cercou um pedaço de terra e falou: esse é meu, tá, galera? Vocês fazem o que vocês quiserem aí fora, mas esse é meu. E além disso, as pessoas acreditaram nisso, falaram: não, beleza, isso aí é seu, a gente não entra mais. Rousseau continua: quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teria poupado à humanidade aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: não ouçam esse impostor, estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Então, segundo Rousseau, alguém foi lá, nesse mundão que era de todo mundo. Os frutos são de todos, ninguém é dono da macieira, da pereira, do abacateiro, da bananeira. Mas alguém foi lá e colocou uma cerca e falou: agora isso aqui tudo é meu, vocês se viram aí fora, o problema é de vocês. O Rousseau está falando: se alguém tivesse tirado as estacas, que estacas? As estacas da cerca, né? Você põe estaca, 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 passa o arame e você faz a cerca. Ou você faz um fosso, cria lá um buraco e fala: para lá do buraco é de vocês, para aqui para dentro é meu. Se alguém tivesse no primeiro momento falado: isso é falso, não podemos aceitar que exista propriedade, alguém dizendo que isso aqui é meu e não é mais de todo mundo, a gente teria evitado crime, guerra, assassinato. Que crime? Roubo, ou proteção de propriedade, guerra, eu quero mais o que é seu para mim, assassinatos, misérias, horrores. Ele está dizendo: a propriedade criou a sociedade e criou a desigualdade. Antes da propriedade, do isso é meu, tudo era de todos e não existia desigualdade. Vivíamos numa idade de ouro na natureza. Mas alguém criou isso, as pessoas acreditaram e o mundo se tornou o que se tornou. Então, para o Rousseau, a origem da propriedade é a origem da desigualdade. As diferenças naturais, algumas pessoas são altas, baixas, pretas, brancas, indígenas, amarelos, não são causa de desigualdade. A causa da desigualdade é social e é a criação de propriedade, segundo o Rousseau. E a gente tem que pensar que esse é um momento que o Rousseau percebe que isso de fato está acontecendo. Pensa em 2 séculos antes, o que o governo de Portugal faz com o território que eles encontraram aqui na América, o Brasil. Capitanias hereditárias. Isso é de fulano, isso é de cicrano, isso é de beltrano, daí por diante. Assim também ocorre em muitos outros lugares. Na Inglaterra, está tendo cercamentos de terra. Então existiam terras comuns, que todos os camponeses podiam ir lá plantar, caçar, colher lenha, e as elites, a burguesia inglesa está cercando as terras no processo de cercamento, falando: agora não é mais de todos, agora isso aqui tem um dono, sou eu, isto é meu. Então isso é um processo que estava ocorrendo de fato na história, e é o processo que o Rousseau vai falar. Isso está criando desigualdade, isso está criando guerra, está criando assassinato, está criando miséria, porque as pessoas poderiam entrar na terra antes, poderiam consumir os frutos daquela terra que era de todos, e agora tem um dono, ele não deixa mais entrar, as pessoas estão de fora, passando fome, passando necessidade. Então, segundo Rousseau, é justamente a criação de cercas, de lugares fechados, onde isso diz: aqui é meu e aí fora o problema é seu, cria desigualdade e cria problemas sociais. A gente pode ir além e lembrar o próprio processo do conhecimento no Kant, que a sensibilidade traz informação do mundo sensível para o entendimento, e o entendimento põe em caixinhas. Isso é quantidade, isto é qualidade, isto é universal, isso é particular, isso é verdadeiro, isso é falso. Essas caixinhas, onde ou uma coisa está dentro ou ela está fora, são também como as cercas que a gente tem dentro do nosso pensamento. Para o Kant, que está vivendo o mesmo período que o Rousseau, e está vendo as mesmas coisas que o Rousseau, mas estava falando sobre conhecimento e não sobre propriedade, sobre política. Então Rousseau vai além e vai dizer que com a propriedade se inicia o processo de acumulação de bens, que vai dar em desigualdades, alguns têm mais, outros têm menos, vai dar em escravidão, alguém vai ser colocado para trabalhar enquanto alguém não vai trabalhar,
A ganância, eu quero mais, seja meu, e menos que seja seu, e a violência como consequência de toda essa organização do espaço do mundo. Qual que é o problema que o Rousseau vai falar? O primeiro contrato social que instituiu o Estado não foi uma ação de indivíduos livres que falaram, não, vamos viver melhor se a gente ceder nossa força para um soberano. Foi a ação de alguns indivíduos proprietários que se organizaram para falar, vamos criar um conjunto de regras para garantir que isso continue sendo nosso e quem esteja de fora das cercas continue fora das cercas, se submetendo aos nossos desejos porque eles têm necessidade. O contrato social originário que deu origem às sociedades que o Rousseau via na Europa era um contrato muito mais desigual do que aquele que o Hobbes estava pressupondo. Então, como é invertido com relação ao Hobbes? Hobbes pensa, a natureza era muito difícil, muito ruim, então a gente criou livremente a sociedade para viver melhor. O Rousseau está falando, a natureza era muito boa, mas ela foi deturpada e se criou uma sociedade de desigualdade. Antes de vocês prosseguirem para a próxima videoaula, onde eu vou falar do contrato social do Rousseau, eu sugiro vocês assistirem o curta-metragem Ilha das Flores. Teve um trecho aqui na vinheta de abertura dessa videoaula. É um curta-metragem dirigido pelo Jorge Furtado. É um curta-metragem que ilustra muito disso que a gente está vendo aqui em termos filosóficos com o Rousseau. É essencial conhecer esse curta-metragem, tem por volta de 10 minutos, e eu vou deixar o link para vocês.